nós não passamos mais de 10. Então, imprimi aí uma dinâmica que nós olhávamos para as 4 ou 5 terças-feiras de cada mês e lá no grupo cada um escolhia e dizia, olha, eu fico com a terça do dia X. Vamos falar do tema X, discutimos o tema no grupo, porque são muitas das vezes assuntos que eles recebem nos consultórios. E eu preferia que eles escolhessem os temas, porque às vezes é uma mulher que tem, por exemplo, relações sexuais dolorosas e partilha com o doutor Pedro, com a doutora Euridice, porque é que tem aquela relação sexual dolorosa. Então fazemos um tema e tal, inspirado naquilo, mas assim desenhado e tal, tem os repórteres provinciais, a sala íntima já é mesmo nacional, tem repórter no Kwanza Norte, no BIE com a Fadília Custódia, no Kwanza Norte com a Teresa Magrinho, Jesus José, no Namib, na Huila com a Lídia Vindula, um pouco por todo o país. E qual é o retorno? O retorno é que muitas relações acabaram por ser reestruturadas porque passaram a ouvir a sala íntima. Porque ou não comunicavam, ou o marido achava que tinha de satisfazer-se sem saber se a mulher estava satisfeita ou não, ou a mulher tinha alguma patologia e o marido aturava só. Então, é uma forma de fazer com que as pessoas dialoguem mais, comuniquem mais, que tenham relações íntimas e de proximidade com os seus cônjuges, de que sexo não é só penetração, de que a vida a dois requer alguma cedência também, alguma compreensão também, que requer andar os dois juntos e fazer a manutenção da própria relação. E que o quarto é fundamental, tudo começa no quarto e às vezes o emocional, muitas das vezes, digamos, o emocional também fala. E às vezes o parceiro está a dar sinais e porque não diz nada e a mulher também não conhece o parceiro, a relação vai se desgastando, porque as mulheres, como disse lá atrás, no princípio, são mais sentimentais em relação aos homens. E é como o sexo. Sexo, mulher, cabeça, coração e vagina, e o homem, performance. Mas o homem é aquele, o pouco fala. E as mulheres também não dizem aos seus parceiros onde é que dá prazer. Não comunicam, porque elas também não se conhecem e sofrem caladas. É mais fácil dizer ao meu companheiro, dá-me prazer quando tu chupas a minha orelha, por exemplo. Dá-me prazer quando tu puxas o meu cabelo para trás. Mas as mulheres, como não se conhecem, acham que os parceiros devem adivinhar onde é que lhes dá prazer. Então, mais do que sexualidade, há educação sexual na sala íntima. E as pessoas aprendem muito com a sala íntima. Mais do que aprender, mais do que nos ouvir, nós, no nosso ecossistema de profissionais, encaminhamos os nossos ouvintes, os que nos ligam com preocupação de que não está tudo bem na relação, de que há problemas na relação e que precisam de uma terapia de casal e que precisam de um acompanhamento psicológico e que precisam de um acompanhamento ginecológico ou de urologia. Então, nós encaminhamos. Se não for para o doutor Pedro manda para a doutora Euridice, se estiverem disponível. Se não for para a doutora Euridice, a doutora Euridice manda para o doutor Sacha ou para a Elsa. Se for para não sei quem, vai lá para o doutor Viva, assim sucessivamente, porque nós unimos o país e que também acabamos fazendo um ato de cidadania nesta comunicação de proximidade. Esta imagem, lembra onde foi?
Onde foi esta imagem? Aqui foi no Jardim de Viana. Esse é o meu engenheiro. Acho que foi no Jardim de Viana. Ou em alguma ilha, praia qualquer, não me lembro. É antiga. Super antiga. Yeah. Acho que foi no Jardim de Viana, bem lá no começo. Aqui? Rádio Viana. Rádio Viana. E esta imagem? Rádio Viana, programa Viana com Todos. Ok. Aqui? Esta imagem? Eu não estou nessa imagem, pois não? Não, nem me lembro. Não, mas... ali tem alguém em destaque nesta imagem. A minha mãe da azul. A minha Sim, mãe ali da tem azul. alguém de destaque. Quem está? A minha mãe, veja a minha mãe, o resto não conheço. Mas veja a minha mãe da azul e um broche branco. Ok, ok. E aqui onde é que era? Onde é que foi? Aqui foi um Natal solidário, num centro de Esta imagem acolhimento. aqui? Quem vai à regedoria? A minha mãe, na altura, diretora municipal da Ação Social, Família e Promoção da Mulher e Antigos Combatentes. Dr. Jeremias Dumbos Lelevica, na altura, administrador municipal de Viana. A sua esposa, a doutora Glória Dumbo. E eu, na altura, diretora de comunicação de Viana. E ali num centro, logo à entrada de quem vai a Sanzala, na regedoria. Esta imagem? Meu repórter querido, Januário Damião, e o colega Agostinho. Os dois, o Januário está na administração de Viana como GCI e o Agostinho continua na Rádio Viana. Esta imagem, esta representa. A minha avó, olha, eu vivo momentos muito especiais com a minha avó. Eu não sei que eu estávamos a... Não, eu acho que eu estava a falar com alguém. Isso foi uma videochamada. Eu vivo momentos super especiais com a minha avó. A minha avó é uma das minhas maiores intercessoras. Eu, quando tenho dificuldades em falar com Deus e sinto que a minha oração só não chega lá, eu sei que a minha avó reza por mim todos os dias, ao acordar e ao dormir. Mas ainda assim, quando eu sinto que a minha oração só não chega lá, eu peço à minha avó que é para reforçar nas orações dela. Porque eu sinto que a comunicação dela com Deus é direta, é mais rápida do que a minha com Deus em relação a ela. Então, sou super apaixonada pela minha avó, dou o que tenho por ela, dou a devida atenção. Sei que quando ela está doente e não quer ir ao hospital, eu sou a única que a convence de ir. Uma vez, quando eu comecei a fazer umas lives com a minha avó, no TikTok e também no Facebook, foi a coisa, né? Que deu assim um boom nas minhas redes sociais. Eu já postava coisa, todas as outras fotos, vídeos e não sei o quê, mas nada tinha sido tão gostado, partilhado, comentado, que tenha sido tão engajado como as minhas lives com a avó. Porque nós falamos do passado dela, da infância dela, da adolescência dela, de quando ela começou a namorar, do quem ela foi criada, e falamos em língua nacional umbundo. E as pessoas aqui na cidade acham que falar a nossa língua nacional é coisa de outro mundo. Então, ouvem uma Elizabeth Smith a falar no rádio, porque muita gente, e agora com este tsunami das redes sociais, porque eu gosto da magia da rádio, porque as pessoas nos ouvem
mas não nos conhecem. Mas agora, com as redes sociais, em que nós fazemos uma live, os ouvintes, os telespectadores nos conhecem. Então, as pessoas ouviam uma Smith no rádio e depois começaram a ver na live do tipo, as pessoas achavam que eu era, vá lá, que eu não era preta, negra, angolana, que eu era tipo portuguesa, com um tom de pelo mais clarinho, com cabelos longos, por exemplo. As pessoas com as quais eu cruzo dizem, é Smith, eu pensava que tivesse cabelos longos. Então, quando venho a fazer live com a minha avó nas minhas redes sociais, em língua nacional e umbundo, de forma natural, sem esforçar guião, e a falar assim coisinhas antigas da minha avó, dela dar instruções de como é que as meninas agora devem se comportar. A minha avó é super antenada, a minha avó me ouve da rádio. A minha avó ouve notícias e quando ela tem dificuldade, sobretudo, ela fica muito triste quando o telejornal não é com o Ernesto. E ela às vezes, mas o que é que se passa com ela? Eu já digo, tá bom, avó, já vou ter contigo, vamos ligar para o Ernesto e vais falar com ela, com ele. E ele diz, mas está passadas de manhã, já vi noticiário de manhã e à tarde, e está a passar sempre esta pessoa. O que é que aconteceu? Às vezes é assim uma notícia de atualidade e que a televisão repõe, né? E volta e meia está a VT com o mesmo rosto e ela fica sem perceber porque é que aquela pessoa está permanentemente aparecendo na televisão. Então a minha mãe às vezes não tem a santa paciência de explicar e ela liga-me, diz, mas por que aquele fulano está aparecendo na televisão? E eu tenho lá que explicar detalhadamente. Eu passo finais de semana, minha avó às vezes passa uma temporada na minha casa, eu levo a minha avó à praia, levo a minha avó ao cinema, levo a minha avó no tapete rolante. Ela, quando não quer ir ao hospital, sou a única que a convence. Eu, às vezes, nem preciso ir, mas ligo para um médico amigo, ou o meu médico mesmo, e digo que a minha avó sentiu-se mal, fez isso, não consigo ir, mas o meu irmão vai levá-lo e tudo mais. Então, a minha avó é a minha intercessora. Vamos aqui ouvir um testemunho. Simpática, prestativa, uma ótima profissional, muito Não focada consigo e ouvir. dedicada, tanto na vida profissional quanto pessoal. É uma mãe que resolve tudo, até o que algumas vezes parece impossível para nós. É também uma pessoa que gosta de ajudar e dar oportunidade de abrir